Oi, nesse vídeo eu vou ensinar a fazer formatação ABNT para trabalhos acadêmicos e escolares. O mais importante da gente fazer primeiro é fazer a formatação de parágrafo. Então, a gente vem aqui nessa abinha inferior, nesse quadrado, e em espaçamento depois a gente coloca 0 pt, porque senão vai formar um espaço desnecessário entre os parágrafos do corpo do texto, que vai ficar errado, né? E em espaçamento entre linhas a gente vem e coloca 1,5 ao invés de múltiplos. E depois que a gente faz isso, a gente vem aqui em cima e coloca o corpo do texto como justificado. E o documento inteiro a gente coloca o recuo de início de parágrafo como 1,5. É importante que a seta fique nesse tracinho maior, porque se ficar nesses menorzinhos aqui, a formatação vai estar errada, tá bom? Depois, para formatar as margens do trabalho no modelo ABNT, a gente vem em Layout, em Margens, e cria uma margem personalizada, porque o Word não possui a configuração correta de margem ABNT. Então, a gente vem aqui em Superior e coloca 3, depois Inferior é 2, Esquerda é 3 também, e inferior e direita, 2. É bem fácil de guardar, porque os itens... e medianiz a gente não mexe, nem posição da medianiz também a gente não altera. Tá? É bem fácil de guardar, porque os itens da esquerda ficam com 3 e os da direita com 2. É bem simples. Depois que você configurou as suas margens do trabalho, você vem em página inicial e escolhe as fontes. Você tem a opção de escolher ou Times New Roman ou Arial para o seu trabalho, e ambas têm que estar em formato 12, independente de qual você escolher. Eu, particularmente, prefiro usar a Times New Roman porque ela ocupa menos espaço, então você pode colocar mais informações do seu texto e ter menos paginação, porque ela otimiza o espaço do seu documento. Depois que você escolhe a fonte de sua preferência, é importante que você coloque a paginação no seu documento. A norma ABNT exige que ela esteja do lado inferior direito, que é o mais aceitado. Então, você vem aqui em Inserir, em Número de Página, Fim da Página, Número sem formatação 3. E aí ele vai aparecer aqui. Você fecha o cabeçalho e rodapé, e o seu número vai ficar aqui do lado. Bom, agora a gente vai ensinar como fazer formatação de capa e folha de rosto do seu trabalho, que são as partes que contêm mais informação sobre você, seu grupo e a instituição de ensino para que você está entregando o seu documento. Essa aqui, ao lado esquerdo, é a capa em si. Ela contém menos informações, porque ela é o que vai ficar na frente do seu trabalho, então ele precisa ser mais limpo para ser mais apresentável. A capa aqui no começo tem em fonte 14 e em negrito a instituição de ensino para que você está entregando o trabalho e os detalhes dessa instituição. Então, no caso, se você estiver estudando no SESI como a gente, você coloca aqui instituição de ensino SESI São Paulo, né, que se você for do estado de São Paulo, e detalhes da instituição, a gente normalmente coloca CE, de Centro Educacional, e o número da nossa unidade, que no caso seria CE 339. Em título, você coloca o título do seu trabalho, em negrito 16, e embaixo subtítulo em 14 e não negrito, caso houver. Se não houver, você apenas apaga e pronto. Tá? Aqui embaixo, a gente tem a cidade em que você mora e o estado também, e o mês e o ano da entrega. É muito importante que você coloque quando você vai entregar e não quando você está fazendo o seu trabalho, para que ele fique mais correto, tá? Essa daqui à direita é a folha de rosto, que contém as informações sobre você ou o grupo que você está fazendo e o professor e a disciplina para que você está entregando o seu trabalho. Aqui em cima é seu nome, número e série. Caso você não tenha um número na sua instituição de ensino, você apenas apaga. E caso você esteja fazendo trabalho em grupo, você copia essas informações pelo número correto de participantes. O tamanho dessa fonte é 14. Aqui embaixo também é a mesma coisa com título e subtítulo, se houver. O título em negrito, tamanho 16, e o subtítulo não em negrito, tamanho 14. A mesma coisa que a capa. Se não houver subtítulo, você apenas apaga. Aqui recuado em 9, aqui na régua aqui em cima, podemos ver que ele está em 9. Você coloca trabalho apresentado à disciplina de... Aqui você insere a disciplina para que você está entregando o trabalho. Como instrumento avaliativo da X etapa, na primeira, segunda, terceira ou quarta, caso seja o caso da sua instituição, do X anos do ensino médio ou fundamental, né? Primeiro, segundo, terceiro, se for o médio. E aqui, orientador, professor ou professora e o nome do professor para quem você está entregando o trabalho, né, da disciplina. E aqui embaixo a mesma coisa que na capa, cidade, estado, mês e ano. A minha dica é que vocês façam a capa e a folha de rosto em um documento à parte do trabalho, porque como o trabalho tem a paginação aqui do lado inferior direito, como eu já mencionei, ele colocaria a paginação no trabalho, na capa e na folha de rosto também. E isso não é muito
muito bom, porque aí vai deixar poluído a capa, a imagem. Então é melhor fazer em um outro documento para que não saia paginado e a primeira página do trabalho tenha o número 1 também. É importante lembrar que a capa e a folha de rosto têm a formatação mais flexível do seu trabalho. Então, se você não gostou dessa que a gente sugeriu, você pode pesquisar alguma outra que a ABNT também aceita e fazer diferente dessa. Olha, agora a gente vai ver como que a gente faz as citações no final do trabalho. Como eu disse, o recuo do parágrafo tem que ser a 1,5. Só que nas suas referências e também nos seus inícios de tópico, de capítulo, você vai usar o recuo 0 mesmo, normal, para todo o documento. Então, vai ficar tudo alinhado à direita e justificado, né? Você coloca o número do capítulo que você está fazendo, escrito referências, e aqui você coloca os documentos, os sites e os livros que você utilizou de fonte para o seu trabalho. A ordem para eles normalmente é o sobrenome do autor em maiúsculo, o nome do autor, o nome da obra em negrito, a edição, a cidade, a editora, o ano e as páginas do documento ou do livro que você utilizou. A gente pode ver que os nomes dos autores são Alceu Ravanello Ferraro e Daniel Creidilow. Então, a gente tem que colocar aqui nas referências o Ferraro e o Creidilow em maiúsculo para dar um destaque. E o título do trabalho a gente coloca em negrito. Analfabetismo no Brasil, configuração e gênese de desigualdades regionais. E aqui a gente coloca a paginação do documento que a gente utilizou, 180 a 196. É importante que você coloque o página escrito dessa maneira, não só um P ponto. Tá? Nas referências página é nessa formatação. E aí, quando você está usando um PDF no seu computador, você tem que colocar disponível para download em, e aqui essa chavinha, e o link em que você pode baixar, que o seu orientador, quem vai corrigir o seu trabalho, possa baixar o documento para checar a fonte do seu trabalho. Se for um site, você coloca o nome da instituição do site e o título do artigo em negrito e disponível em esse símbolo aqui, o link e outro símbolo fechando. É também importante que você não deixe o hiperlink marcado para que ele não fique em azul ou sublinhado e você coloque o acesso em que você acessou esse site, porque ele pode sair do ar e tudo mais e depois o seu orientador não tem como checar a fonte do seu trabalho, então você justifica que você acessou em tal data. Agora aqui a gente vai ver como que a gente faz as citações com mais de 3 linhas no trabalho, no corpo do texto. Se você estiver fazendo o seu trabalho certinho, ele deve se parecer mais ou menos com isso aqui, olha. O seu parágrafo alinhado a 1,5, o espaçamento de linha aqui também 1,5, o recuo certinho, justificado, Times New Roman ou Arial 12. As suas citações, quando elas possuem mais de 3 linhas na formatação original, por exemplo, aqui, ó, se você estiver escrevendo o seu texto, normalmente você vai escrever isso aqui e ele vai ter mais de 3 linhas. Ó, a gente pode ver aqui que ele ficou com 4. Então, a gente tem que fazer uma formatação especial para esse tipo de citação. Ela funciona dessa forma aqui. Ó, o espaçamento de linha a gente coloca 1. O tamanho da fonte a gente coloca 11 ou 10. E o recuo vai até 4. Dessa forma aqui. E aí, ele vai ficar certinho a sua citação de mais de 3 linhas no seu corpo do texto. E aí, aqui, essa referência que você coloca depois da citação é um pouquinho mais sucinta que aquela que você coloca no final do documento. É só o sobrenome do autor, o ano e a página em que você retirou esse trecho aqui do seu trabalho. Às vezes, você vai fazer uma citação de um documento que não possui mais de 3 linhas. Então, você apenas marca com aspa no começo e aspa no final, e a mesma citação aqui, a mesma referência aqui no final, no sobrenome do autor. Caso não haja o ano, você pula direto para a página que você tirou essa informação. Aqui nós podemos ver também outro exemplo de como você faz os tópicos de começo de capítulo. Você coloca o número desse capítulo e o título em negrito, e não com o recuo de 1,5, o recuo 0 normal mesmo. Também é muito importante que, caso você esteja utilizando algum livro no seu trabalho, você coloque o nome dele em itálico e não entre aspas, porque em itálico é mais correto e mais aceito pelas normas. Bom, enfim, se você fez e seguiu todas essas dicas desse vídeo, o seu documento deve ficar mais ou menos parecido com isso aqui, olha. Ele vai ter a espaçamento 1,5 de linha, justificado, com a paginação aqui embaixo, os itens aqui em cima não recuados em negrito, 1, 2, 3, aqui, a gente pode ver o terceiro aqui, as citações de mais de 3 linhas recuadas a 4,
e a sua capa de folha de rosto em outro documento, para não ficar com a paginação inserida. E as suas referências devem se parecer mais ou menos com algo assim. Bom, é isso, as formatações da BNT. Se você seguir essas dicas, você vai conseguir fazer um trabalho bonito e entregue e receber sua nota. Todos esses documentos que foram utilizados como demonstração vão estar disponíveis no link do vídeo para vocês pegarem a formatação se vocês quiserem, tá bom? É isso, até a próxima.